Sabe aquele dia que o despertador toca atrasado, o café derrama na camisa, antes das 9 da manhã parece que o universo já gastou toda a sua paciência? Você abre o celular e vai resolver, sei lá, pagar um boleto e descobre uma conta que tinha vencido e você nem reparou, cheia de juros. O chefe pede um relatório para ontem, o grupo da família manda aquele fake news que você enlouquece, o aplicativo do banco trava bem na hora da transferência. Tudo junto, tudo agora. E não precisa ser uma tragédia de novela para doer. Basta aquele precisamos conversar, que chega por e-mail. Um exame que demora mais do que deveria, uma bolinha inchada que você fica preocupado, o filho pedindo atenção quando você só queria 5 minutos de silêncio. No fim do dia, você puxa o ar fundo e fala assim, caraca, bicho, que dia! Talvez você carregue até cicatrizes que não são nada épicas. A promoção que ficou para a próxima rodada, o colega que virou hater anônimo pelos cantos da empresa, pequenas críticas que vão te matando. Foi dentro desse caos cotidiano que eu vivi meus 7 piores dias da minha vida. Eles não chegaram assim com trilha sonora de filme épico. Eles chegaram de Uber, na hora do almoço. Atrapalharam meu dia, roubaram meu sono, quase levaram a minha vida e viraram, sabe aquela risada nervosa? Em banhos silenciosos. Cada um trouxe um tranco. E depois que tudo passou, eu tive aprendizado que eu jamais teria, nem mesmo no MBA mais caros que existem na internet. E sabe qual é a parte boa disso? Se maus momentos são inevitáveis, a dor ela é opcional. E o aprendizado ela é uma escolha que vale a pena ser feita. O que me ajudou a levantar pode ajudar você a não passar por isso, a cortar caminho, a economizar tempo e, quem sabe, te livrar de várias noites mal dormidas. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Os 7 piores dias da minha vida e o que cada um deles me ensinou sobre vencer na vida. Porque a verdade é que a vida na média, ela sufoca. Eu recusei ela. E esse é o podcast Sai da Média, onde eu te ensino a fazer exatamente o mesmo. Eu sou Jerônimo Temer, coach profissional há mais de 12 anos, fundador do IGT International Coaching, que tem alunos em mais de 32 países. Essa é Paty Araújo, especialista em eventos de altíssima conversão. Vamos! E hoje, Paty, a gente vai falar sobre os 7 piores dias da minha vida. E você não sabe quais que eu escolhi. Cara, tô muito curiosa pra saber quais os 7 piores dias, porque eu vivi muitos desses dias com você, né? Mas qual que você escolheu, os 7 piores dias da sua vida? Quais foram, coach? Eu acho que você vai lembrar de alguns, mas eu não aposto que você acertaria todos. Então, tem alguns que o Five já ouviu, quem tá de lá já ouviu. Geralmente, por que eu iria querer ouvir os 7 piores dias da sua vida? Por uma razão muito simples. Todo mundo passa por dias difíceis. Todo mundo passa por situações difíceis. E ao ouvir o dia ruim dos outros, talvez você não precise passar por eles, ou se passar, passe de uma forma mais leve, né? Eu vou até queimar um dos aprendizados antes, que é o que Epíteto diz, né? Epíteto diz que não é o que acontece com você, mas como você reage ao que acontece com você que te faz mal. Então não é sobre o teu carro quebrado, é sobre como você reagiu ao carro ter quebrado que vai te fazer mal. Não é sobre uma doença, é sobre como você reage àquela doença que vai te fazer mal, né? Então a gente vai no hospital, por exemplo, você vê quartos de hospitais com pessoas com doenças muito mais sérias, mas com a pessoa com muito mais alto astral, e outros quartos com a pessoa com uma doença muito menos séria, acaba sucumbindo para aquela doença porque reagiram muito pior àquela doença. É verdade. E uma coisa que eu sempre digo é que o lugar que a gente mais aprende é quando dá uma coisa errada. São nos dias difíceis, né? Porque quando a gente tá no churrasco, né, lá, cara, comendo a picanha, o pão de alho, com os amigos, no máximo você aprende a receita do pão de alho, né? No máximo isso, mas de fato você não é a hora que você curte, né? Não é a hora que você aprende, mas quando a gente passa por situações difíceis, cara, são grandes professores sempre. Na verdade, eles são grandes professores se você decide tomar a decisão
de aprender com aquilo. Porque algumas pessoas preferem só sofrer. É verdade. E essa é uma escolha. O sofrer é uma escolha, aprender é uma escolha, o sucesso é uma escolha, ser a média é uma escolha. E eu queria te lembrar que existem 3 escolhas que você tem sempre que tomar nesse podcast. Primeira escolha, chegar curtindo. Capricha. Chega curtindo, né? Por quê? Porque você aprende a ver o lado bom da vida. Eu vou primeiro curtir. E se eu não gostar, Jerônimo? Discurte no final. Segunda regra, toda frase que você ouvir, toda, né? Toda frase. Toda frase que você ouvir, você vai ser assim, como se fosse uma pessoa aprendendo a falar o português. Então, vou repetir em português claro. Toda frase que você ouvir, você vai colocar nos comentários a frase que te chamou a atenção. Ah, Jerônimo, eu tô ouvindo num lugar que não dá para comentar, nem curtir. Então, dá 5 estrelas. Segue a gente no Spotify, no iTunes da Apple, segue, dá 5 estrelas. Então, e ouvir uma frase, comenta. Né? Talvez você já possa comentar do epíteto, né? Não é sobre o que acontece com você, como você reage ao que acontece com você que importa. E a terceira, que talvez seja a mais importante de todas, quando você falar assim, cara, fulano, fulana, merece, precisa, deveria ouvir esse podcast, pega ele e encaminha. Você tem direito a mandar esse podcast para uma pessoa. Ou um grupo de uma família, dos amigos, para um grupo, para uma pessoa. É uma pessoa. E ela vai chegar nessa parte e falar assim, pô, que massa, eu fui escolhida. E se você foi a pessoa escolhida, comenta nos comentários. Quem me mandou foi Marcelo, quem me mandou foi a Patrícia, quem me mandou foi o João. Eu cheguei aqui pelo fulano e adorei. Obrigado, fulano. Agradece, pô. Vamos fazer desse ambiente aqui uma grande comunidade de pessoas que recusam a mediocridade e querem crescer. Recusam a média, porque a média sufoca. Vamos fazer isso nessa comunidade. Paty, eu tô muito curiosa. Quais são os seus 7 dias e o que você aprendeu sobre eles? Eu vou pro primeiro deles. O primeiro deles era 10h40 da manhã. E só um parênteses, né? Five de carteirinha, ele já vai ter ouvido alguma dessas histórias, né? Então você ouve para pegar o aprendizado da história. Cuidado com o ladrão de insight, isso eu já sabia, e vou acelerar porque essa história eu já conhecia. Não, curte com a gente, aproveita com a gente. Enjoy, né? Que nos Estados Unidos tem essa palavra enjoy. Aproveita a jornada com a gente. Então, eram 10h40 da manhã, o Carlinhos, meu amigo, bateu lá em casa e falou, Nino, porque meu apelido de infância era Nino, né? Nino, vamos... Aí entrou lá em casa pra me visitar e a gente falou, vamos alugar uma fita de videogame? Falou, vamos. A gente desceu de elevador, eu morava no 4º andar com os meus pais, minha mãe estava em casa, meu pai não. A gente desceu de elevador e descemos pela praia de Botafogo e fomos caminhando, eu e ele conversando, para ir alugar uma fita de videogame umas 3 quadras depois da onde a gente morava. A gente morava na praia de Botafogo 316, edifício Coral, né? Era ali onde a gente morava. E aí a gente foi andando para frente e tinha uma Caixa Econômica Federal. E a gente passou na porta da caixa e eu boto a mão no braço do Carlinhos. Falo, peraí, Carlinhos, deixa eu tirar um saldo aqui. Um saldo que eu já tinha tirado no dia anterior. Né? Então eu sabia exatamente quanto ia ter na conta. Falei, deixa eu tirar um saldo aqui. Não tinha entrado um grande depósito? Não. Você não tinha feito um grande saque? Naquela época da minha vida, não tinha feito nada, tinha mudado de um dia para o outro, né? Então eu entrei, deixa eu tirar um saldo aqui. E quando eu entrei, a porta travou. E aí eu fiz assim por segurança, ele me conhecia, né? No mínimo do dia anterior. E aí ele destravou, eu passei, e logo que eu passei, um cara puxa uma arma prateada, um calibre 38. Né? Vou saber que é 38 depois, naquela hora eu só sabia que era uma arma prateada. E fala pro segurança assim, não se mexe não, filho da... E aí quando eu olho para trás, assim, pra esquerda, o segurança, o que tinha acabado de me liberar, bota a mão no coldre. Quando ele bota a mão no coldre, começa. Pá, 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 muito tiro. E logo o primeiro ou segundo tiro me pegou. Nossa. E ele pegou na barriga. Ele atravessou o braço e entrou nas costelas. Na verdade, naquele momento, eu não sabia se eu tinha tomado 1 tiro ou 2, porque o braço doía muito e a barriga queimava igual fogo. Né? Como foram muitos tiros, eu corri e me joguei atrás de uma mesa. Aquele ali talvez tenha sido, até aquele momento da minha vida, o pior dia da minha vida até aquele momento. Os dias não estão em ordem, mas aquele ali tinha sido o pior. Eu achei que eu ia morrer. Eu caí do lado de uma mulher e falei assim para ela, moça, eu vou morrer. Eu levei um tiro. Ela nem sabia que ela se escondeu como eu. Só que ela se escondeu antes de ser baleada. E eu disse para ela, moça, eu vou morrer. Aí ela falou assim, eu falei para ela, diz para minha mãe, para meu pai, para minha avó que eu amo muito eles. E ela falou assim, calma meu filho, vai dar tudo certo, reza um Pai Nosso. E aí eu comecei a rezar, Pai Nosso que estás no céu, santificado. E cara, veio uma paz em mim. E ali naquele exato momento
eu comecei a pensar como que eu ia contar aquela história para os outros. Mudou, né? Mudou o que você estava. Você afirmou para ela, moça, eu vou morrer. E mandou o recado. Ela te disse para você rezar o Pai Nosso e te levou a pensar como que eu vou contar aquela história. Ou seja, você passou a acreditar que você ia viver, que eu ia sobreviver. Claramente que eu ia sobreviver, ao ponto de começar a pensar como que eu ia contar aquelas histórias para os meus amigos. A história não acabou ali, né? Aí aí a ambulância, acabou o tiroteio, as pessoas chegaram e tal, tinham 2 baleados, eu e um outro cara no pé. E eu cheguei a ver, eu tava deitado no chão, né? Muito sangue, pegou uma artéria gastrodenal, então eu perdia muito sangue. Eu só conseguia ficar com a perna encolhida, porque a bala se alojou bem no abdômen. Então, quando eu esticava a perna, aí esticava, doía muito. Então eu ficava com a perna encolhida, sangrando muito. E nisso, o cara, eu vi o cara eu olhei assim de lado, vi o cara com um tiro no pé, o pessoal olhando ele e tal, não sei o quê. Aí ele tirou o sapato. E aí foi pulando num pé só, entrou no táxi e foi embora, foi pro hospital, né? Porque o tiro, quando ele deu o passo, o tiro pegou do chão pra cima, então o tiro entrou da sola pro peito do pé. Chicoteou. E aí ele foi pro hospital, e ficou só eu ali. E 25 minutos a ambulância não chegava. Chegou minha mãe, chegou meu pai, minha mãe ficava igual uma barata tonta pra ela, vou te salvar, meu filho, eu vou te salvar, meu filho. Mas não fazia nada, ficava só para tonta, né? E meu pai meio sem saber o que fazer. Meu filho me perguntou, filho, tá doendo? Aí eu falei, pai, tá doendo muito, mas tá tudo bem, vai ficar tudo bem. Eu dizia pra ele, né? Então eu acalmava meu pai, eu acalmava minha mãe. Aí me levaram lá pra fora, né? Aí falaram assim, cara, a ambulância não vai chegar. Aí me puseram num sofá do banco e falaram, vamos levar ele num camburão, ele vai morrer. Literalmente a minha camisa já tava toda vermelha, o short todo vermelho, o sangue já escorria pelas pernas. E falei, vai morrer, vamos levar ele pro hospital no camburão da polícia. Eu me botar no camburão da polícia e me levar pro hospital. É o que tinha. Me puseram num sofá e foram assim, uns 4, 5 homens que levantaram o sofá e foram me levando para fora do banco, né? As portas do banco tinham todas vindo abaixo, que foi muito grande o tiroteio, então os vidros todos tinham quebrado, então era só passar, né? Então eu passei e nisso, aí chega a ambulância do bombeiro, chegaram 2. Né? E é muito louco, né? Que quando o dia é ruim mesmo, né? Aí me puseram dentro da ambulância, aí o médico cortou minha camisa aqui e aí puncionou minha veia para me dar. Aí começou a passar dor, porque ele deve ter me dado analgésico rápido ali e tal. E aí 2 coisas aconteceram, né? Ali eu vi que era sério. Porque ele abriu a janelinha e falou pro motorista da ambulância, falou, sirene ligada não para em sinal. A frase é nítida na minha cabeça. Sirene ligada não para em sinal. Outra coisa que é nítida na minha cabeça, sei lá, às vezes parece que o mundo fica meio em câmera lenta, né? Eu vendo, quando a ambulância começou a ir para o hospital, eu só tinha uma janelinha, que eu ficava olhando para a janelinha, via as coisas passando ali no Jardim Botânico, eu fui pro Miguel Couto, né? E aí, dentro dessa linha lógica toda, ainda teve mais uma coisa. Antes da ambulância sair, bateram na porta, né? Da ambulância. Aí o médico tava me atendendo ali ainda, me funcionando dentro da ambulância. Aí abriram a porta da ambulância, aí ele falou, doutor, seu pneu furou. Irmão, pense o dia, né? Você leva um tiro, bota na ambulância, o pneu fura. Mas aí, naquele momento, quando o pneu furou, eles tinham a segunda ambulância, lembra que eram 2 baleados? Aí a segunda ambulância veio porque chamaram 2 baleados. Providência até a segunda ambulância. Se não tivesse a segunda ambulância, talvez não sei, talvez eu pudesse ter morrido, mais uma, ou trocar o pneu. Enfim, seja o que for, eu fui pro hospital. E que sorte, baleado já pegou um táxi e foi. Resumindo a história, fui pro hospital Miguel Couto. Obrigado vocês que, mesmo às vezes sem estrutura, porque eu não sei como é o Miguel Couto hoje, mas na minha época, quando eu levei o tiro, o meu curativo foi feito com fita crepe, porque não tinha esparadrapo no hospital naquele momento. Tomara que hoje tenha. Doutor, que eu não sei o nome, um residente, que foi quem fez minha cirurgia, salvou minha vida, obrigado por isso, você e todos os profissionais do hospital. E quando você me pergunta assim, Jerônimo, o que você aprende desse exato momento? Eu aprendo 2 ou 3 coisas muito importantes dela, mas eu vou trazer só o que mais importa para mim. O que mais importa para mim, ela me lembra aquela história que eu já contei em alguns podcasts, que é o mago. Chega um mago para um príncipe, né? Chega um mago para o príncipe. E quando o príncipe chega para ele fala, o que houve? Ele falou, tome 2 presentes para você. 2 caixinhas, 2 presentes para você. Esse você vai abrir no melhor dia da sua vida e esse no pior. O melhor dia da vida dele chegou. Aí ele falou, vou abrir. Não tem dia melhor do que esse. Aí ele abriu e estava escrito assim, aproveite, pois esse dia vai passar.
E não deu outra, o dia passou, né? Quem nunca foi num parque de diversão, melhor dia da minha vida, e depois voltou ao normal. O dia passou, a vida voltou ao normal e teve um dia muito ruim na vida dele. Ele falou assim, nossa, não tem dia pior na minha vida. Ele falou, aí lembrou da caixinha que aquele xamã, aquele mago tinha deixado. E ele foi lá abrir. Quando ele abriu, estava escrito assim, isso também vai passar. Então, a imagem e a mensagem que fica dessa história é, não há bem que sempre dure, mas também não há mal que nunca acabe, né? E eu segui, porque eu tive infecção de parede, tive que botar dreno, tive febre, né? Continuei primeiro sobreviveu, mal e doente, sobrevivi. Né? Já teve os males de quem sobreviveu, está em tratamento ali nos próximos passos, né? Não há bem que sempre dure, nem mal que nunca acabe. Esse é o primeiro. Mas teve um segundo aprendizado que eu tive. É melhor você contar história do que virar história. Então é muito louco, porque às vezes a pessoa fala assim, Jerônimo, não te incomoda contar isso? Não me incomoda não. Me incomodaria se fosse outra pessoa. Eu tive um amigo que não sei o quê. Carlinhos contando, rapaz, né? O Nino, um amigo meu, chamava Jerônimo. Nossa, Deus me livre. Não, cara. Deus me livre. Então você, Five, que tá passando por um dia difícil ou que teve um dia difícil, eu lembro uma vez que um cara veio me contar a história que ele foi baleado. Eu também fui baleado. Acho que na perna, se eu não me engano. Policial. E ele contava o dia como se fosse uma grande tragédia. Ele sofria. E aí, tiveram que me levar, o hospital era horrível. Ele cara, sentia tudo de novo, tudo né? de novo. Permitia sentir tudo eu falo, de então novo. foi ruim ter se salvado? Ele não, foi maravilhoso. Então me conte como tendo sido maravilhoso o seu salvamento. Né? Como você vê, faz muita diferença. É toda a diferença. Cara, mas desse aprendizado, o aprendizado é seu, né? Você usa a sua frase. Mas tem uma frase que cabe muito aqui, mas eu não tô lembrando exatamente como ela é, mas que a gente trouxe num podcast, né? Era algo do tipo, mas você vai lembrar, tudo... Nada ruim é permanente, alguma coisa assim. É uma frase do estoicismo. Tudo na vida é tolerável e passageiro. Passageiro. É muito você boa essa ou frase. aguenta ou acaba. E quando você falece, passageiro. é tolerável passageiro. Né? Então, quando a gente tem ela ou é tolerável ou ela é passageiro. Não tem pra onde fugir. Ou as duas coisas, né? E foi tolerável. Mas foi muito difícil, Jerônimo. Mas foi passageiro. Né? Passou. Né? Olha eu aqui contando a história. E se eu fosse tirar o terceiro e último aprendizado dessa situação, ela vem de uma frase que, se eu não me engano, é do Johnny Depp. Ela nem tá aqui, na verdade. Eu nem separei ela, mas me veio na cabeça e eu quero dividir porque ela pode ser útil para alguém. Johnny Depp fala que ninguém conhece o total da capacidade da tua força até precisar dela. É verdade. Então, eu desmaio fazendo exame de sangue. Naquele dia, eu estava empapado de sangue, acalmando meu pai e minha mãe. Então, ninguém sabe o tamanho da sua força até precisar dela. Nossa, incrível. Então, na hora que a força precisa, você vai ver que ela está ali. Né? Até porque tudo é passageiro ou tolerável. Você vai aguentar, você vai dar conta. E ainda podia trazer uma outra, só com esse episódio. Eu poderia trazer a frase do Nietzsche, que ele diz que aquilo que não te mata te fortalece. Acho que dá pra ter feito o episódio inteiro só do que eu aprendi no dia que eu levei o tiro, né? O que não te mata te fortalece. Eu sou muito mais forte hoje por conta do tiro que eu levei. Então essa foi a primeira, foi só o primeiro pior dia da minha vida. Rapaz, acho que o Five tá até fraquinho do outro lado e o Monte Five escrevendo um monte de frase eu também. Espero, das né? duas. Se o cara chegou até aqui e não escreveu uma frase, tá de sacanagem, né, Five? Uma pelo menos. Caraca, qual que foi o segundo dia? O segundo dia foi assim, ó. O meu pai, ele sempre foi cardiopata. Desde os 40 e poucos anos de idade, ele já tinha problema do coração. Fumante, sedentário, obeso. Não era nem obeso, barrigudo. Barrigudo, que é o mais perigoso, né? Aquela barriga, o obeso, acho que eles falam pera, né? Que ele é magro em cima. E tem ele era bem pera mesmo. Bem pera, né? Mas seu Gerando curtia a vida, né? Eu lembro, cara, ele pegando ali uma vez na sua casa, né? Ele botando, enfiando a mão num saco de batatinha palha, batata frita palha, assim. As batatinhas pulando os canos da mão, ele né? fechou a mãozinha dentro do saco, as batatinhas nem fechava, tão cheia, saindo entre os dedos, e a mão dele não saía do saco, de tão cheia que ficou, né? Curtia a vida. Curtia a vida. E aí, meu pai era uma figura, né? Que quando ele gostava de alguma coisa, ele ficava virava mania. Mania, era né? todo dia, Uma né? época ele manga congelada, que ele cortava a manga e comia. Não, era maçã. Maçã congelada. Maçã congelada. Aí ele cortava, virou maçã congelada. Tem pão. Bife, ele era bife com ovo de manhã. Na época que a gente já podia fazer bife com ovo de manhã. Aí todo dia de manhã ele passava no açougue, comprava um bife, fazia um bife de alcatra, botava um ovo em cima e vral. Todo dia.
E meu pai sempre teve essa característica de cardiopatia, desde que eu me entendo por gente. E ele já tinha falado, ai, filho, acho que eu vou ter um troço. E dormia e acordava bem. E assim a vida ia seguindo, até um dia que 3 da manhã, ele me acorda. Filho, eu tô infartando. É um infarto. Porque os médicos dizem que muita gente fala assim, ai, será que isso é um infarto? Os médicos dizem, se for, você vai saber. Porque é típico, a dor é muito forte, é típico, sudorese. Meu pai me acordou suando, né? Tipo assim, eu tô infartando, né? Aí eu falei, então vamos pro hospital. Meu Deus, que susto, que situação. E eu era um adulto muito jovem, né? Já era adulto, já devia ter meus 19, 20 anos de idade, mas era muito jovem ainda. E aí eu botei ele num táxi, chamei um táxi no meio da rua e dentro do táxi peguei o caderninho do plano de saúde. Antigamente você não ia ter celular para procurar o hospital. Você tinha o caderninho que você atualizava de vez em quando. Peguei um número e aí, na verdade, tinha celular, mas eu não tinha ainda a internet, né? Uhum. Aí liguei para um telefone e falei, você tem médico aí? Não temos. Temos clínico geral, cardiologista não temos. E eu aceitei que ele estava infartando. Ele estava no banco da frente assim, segurando. Eu falava, calma, pai, segura. E ligando, não tinha nada. Aí nisso eu lembrei que tinha um hospital particular que não aceitava o meu plano. Eu queria lembrar, em Botafogo, o nome desse hospital. Era um hospital bem de cardiologia, assim, bem famoso em Botafogo. Os artistas iam pra lá. Tinha um samaritano, mas não era esse. Era um que era especializado em cardiologia. Aí eu falei, toca pra tal hospital. E meu pai mal ali, não sei o quê, tal, não sei o quê. Aí eu falei, toca para o hospital tal. Aí chegou lá, já parou dentro na emergência, falei, meu pai tá infartando. Já pegaram meu pai, já levaram lá para dentro. E aí o cara me falou, plano de saúde. Eu falei, tenho esse. Ele falou assim, esse não cobre. Eu falei, então vou fazer particular. Aí o cara falou assim, então tem que deixar um cheque calção. Eu falei, tá bom. Em branco. Na coragem, né? Hoje acho que nem pode mais pedir cheque. Deixei cheque em branco com o cara. Pá, fiz um cheque em branco, deixei com o cara. Né? Entreguei o cheque pro cara e assim foi. E aí meu pai, aí nisso, eles reverteram, fizeram tipo, chama cateterismo, angioplastia, abriram a artéria do meu pai, salvaram meu pai, tipo, era de 3 da manhã, aí tipo, 9 da manhã meu pai já estava estabilizado, e eu consegui aí fui correndo atrás igual um maluco, e consegui uma transferência do meu pai, do hospital, esse, particular, que eu não lembro o nome, pro Adventista Silvestre, que era um hospital também que tinha uma boa cardiologista, que era do plano. Aquele trechinho que meu pai ficou ali foi mais de um carro. Na época, para mim, o número que está na minha cabeça, eu estou falando de 20 e tantos anos, era mais de 20, deu 21 mil reais aproximadamente. Em poucas horas. Nossa. E eu não tinha noção, aquele dinheiro não tinha noção para mim, né? E aí aí consegui uma ambulância do Adventista, pegaram meu pai, levaram para lá, salvaram meu pai. Eu sou muito grato a esse hospital por meu pai. Né? E aí é engraçado que quando eu olho para aí, e meu pai perguntou assim, filho, preocupação do meu pai, filho, tem plano de saúde? Esse hospital tá no nosso plano? Eu falei, lá no particular? Falei, com certeza, pai. Tá tudo pago, tudo tranquilo. Isso é incrível. Tá tudo bem, tá tudo tranquilo, pai. Pode ir pro hospital lá. Seu Jerônimo deve ter durado umas 3 vezes mais do que era o plano dele inicial, ficar, né, na Terra, porque ele tinha você. Aí eu falei, pode ir, pai, vai tranquilo, tá tudo pago. E aí eu fiquei negociando meses com o hospital, aí eu consegui uma parte do banco, aí eu paguei, aí nunca me escondi, nunca deixei de atender uma ligação. Falei, cara, eu não tenho esse dinheiro, mas eu vou pagar tudo que for possível. Aí consegui aí o plano de saúde tinha uma cobertura, aí cobriu uma parte. Resumindo a história, e o hospital abriu mão de outra, então fizemos um acordo lá, 100% pago. E você fala assim, mas o que você aprende nesse dia? Cara, esse dia me lembra uma história, que eram os 2 amigos que iam passando perto de um jardim, e aí eu olhava para aquele jardim e um falava assim, nossa, um dia eu vou estar nesse jardim. E continuava. No dia seguinte, o mesmo cara, nossa, um dia eu vou estar nesse jardim. O jardim era fechado por uma grade. E o amigo, pô, por que você não vai no raio do jardim? Não, porque um dia eu vou estar nesse jardim. Lá pelo 3º ou 4º dia que ele estava no jardim, passando na frente do jardim, um amigo dele arrancou o boné dele e jogou pro lado de lá. Porra, seu filho da mãe, esse era meu melhor boné. Aí ele falou, agora pula lá e pega.
Filho da mãe. Aí o cara pulou. Quando ele pulou, pronto, agora você tá no jardim. Olha. Aproveita que você disse que um dia tá no jardim, agora você tá. Tem horas na vida que você precisa jogar o chapéu pro lado de lá. E depois você dá o jeito pra resolver. Depois você resolve. Se eu pensasse, se eu hesitasse, meu pai tava morto. Seu pai tinha morrido naquele dia. Né? Eu vivi 30 ou 40 anos a mais com meu pai porque eu não hesitei. Porque eu falei, parei nesse hospital, entra lá nele e meu pai vai ser salvo. Então, às vezes, a hesitação, ela tira a nossa vida de conta-gotas. Então, hesitar pode ser... Eu não estou falando para quê? Eu não estou propondo a loucura. Então eu vou largar meu emprego hoje. Não, calma, cara. Eu não estou falando para você fazer esse tipo de loucura. Né? Ou talvez até seja a hora de largar teu emprego, não sei. Mas eu não estou fazendo uma apologia aqui, largue tudo e vá ser feliz. Não estou fazendo essa apologia. Mas tenha coragem quando precisa. Mas tenha coragem Aquela quando hora que precisa. só falta coragem para você fazer aquilo, né? Essa foi a segunda dia mais difícil da minha vida. O terceiro dia mais difícil da minha vida, eu vou conectar rápido, porque conecta com esse lá na frente. Foi o dia que meu pai morreu. Né? Meu pai ainda viveu mais 30 anos para frente, deu muita dor de cabeça pra gente. Encheu o nosso saco. Se tinha uma coisa que meu pai sabia fazer, encher o saco dos outros. Figura. Mas ele era tanta energia, tanta alegria, né? Ele era tanta alegria que quando ele morreu, a Rosa, que era a cuidadora dele, falou, acabou a alegria da casa. Né? Porque ele perturbava tantas pessoas, né? E aí, nesse dia que meu pai faleceu, eu quero só trazer um aprendizado e já a gente poder já ir adiante. Eu me lembrei que você vai morrer. O meu pai me trouxe a conexão com a morte. Ele me trouxe a conexão com a finitude. Então, o dia que meu pai morreu, a minha avó faleceu muito idosa, 98 anos, sofrendo muito. Acho que ela tinha que ir naquele momento mesmo. Ela não me trouxe tanta conexão com a morte como o falecimento do meu pai. Que por mais que meu pai passou muito tempo doente, a gente sempre tem aquela esperançazinha que ainda ia voltar, ia passar o Natal com ele. A gente sempre tem essa... Desculpa, Five, a perda do meu pai, ela doeu mais do que eu imaginava e ela reverbera até hoje mais do que eu imaginava que iria reverberar. A gente ainda imaginava alguns natais, né, com ele. Mas não teve. E teve alguns, né, mas eu ainda achei que o próximo a gente ainda ia passar. Mas meu pai faleceu. Faleceu ali em julho aproximadamente, de um ano, há uns poucos anos atrás. Mas quando ele morreu, eu tive certeza que... Acho que ele faleceu em 2022, talvez. Eu não lembro. Né, 2022, porque foi no meio da pandemia. Ainda tinha pandemia. Ainda tinha Covid. Inclusive, eu peguei Covid. Parece que... Por isso que diz que merda, ela é carente, né? Ela vem em conjunto. Eu nunca tinha pego Covid. Peguei Covid no enterro do meu pai. Meu primo... Obrigado, primo! Meu primo tava com Covid. Acho que nem ele sabia. E eu fiquei 40 minutos conversando com ele. No dia seguinte, no grupo da família, só pra avisar, fulano tava com Covid. Deu batata. 3 dias depois, caraca, eu tive uma dor de cabeça, um mal-estar. Foi meu primeiro Covid. Depois foram vários que aí virou, aspas, normal. Então, nesse dia que meu pai faleceu, eu aprendi que a gente vai morrer. E esse ensinamento do você vai morrer, ele é estoico. Né? É engraçado, né? Porque você diz assim, mori. Eu aprendi que a gente vai morrer. Isso é uma coisa que a gente sabe desde que a gente nasce. Mas a gente não tem essa conexão. Acho que pro bem ou pro mal, né? A gente não tem essa conexão. Parece que esquece, né? Parece que é um tipo de ficção que a gente vai morrer, né? E aí tem momentos que traz isso muito presente. Tipo assim, cara, a parada acaba. E uma hora a pessoa não tá mais ali. Teu pai não tá mais ali, sua mãe não tá mais ali, você não vai estar mais ali, né? Tem uma passagem em Mateus 25:13 que fala assim, vigiai, pois não sabeis o dia nem a hora. Então a gente não sabe o dia nem a hora. Então, se eu não sei nem o dia nem a hora, só me resta uma opção, viver. Viveu agora. Viveu agora. Eu não tenho opção, é viver a vida. A morte, ela é um relógio sem o soneca. É mesmo. Você não tem soneca. Na hora que ela chega, ela vai chegar. Não tem soneca. Não tem tipo, vou ficar mais 15 minutos, mais 20 minutos. É um relógio sem soneca. Só mais um pouquinho. Amanhã eu faço. Amanhã eu morro. É isso. Né? Amanhã eu morro. Não, você pode adiar tudo que você deseja para a tua vida, mas você não pode adiar a tua morte. Não tem jeito. O momento exato você não tem como adiar. Então, se lembre que você vai morrer. E o você vai morrer, ele é muito forte. Porque é mais ou menos assim, Paty. Imagina que a pessoa sabe que é o último dia de vida dela. Ela está no leito de morte. E eu viro para ela e falo assim, rapaz, sabe o que eu trouxe aqui, ó? Tudo que as pessoas o que o seu vizinho pensam de você. Quer saber o que seu vizinho pensa de você?
né? Rapaz. Quem que se importa? Quer saber o que o De vizinho que falou vale? da sua roupa de hoje, antes de vir pro hospital? Olha só como as coisas tomam uma dimensão que separa o que serve do que não tem importância nenhuma, né? Quer passar a tua última hora de vida eu te descrevendo o que eles estão pensando de você, eles que você nem sabe quem é? Ou quer passar essa uma hora do lado das pessoas que você mais ama? Se lá você vai dizer, foda-se isso, por que não se faz agora? Agora, né? Agora, hoje, né? Agora. Hesitação, ela é a arma do fracasso. Eu lembro que quando eu decidi que eu ia ser coach profissional, eu quase hesitei. Você vai lembrar disso. Que momento? Eu quase hesitei. Quando eu fui cortar o cabelo. Que o Fernando cortou meu cabelo e contou a história dos 20 metros, né? Ele me contou a história assim, Jerônimo, hoje eu recebi um e-mail. Era a época que as pessoas passavam as correntes, não era por WhatsApp, era por e-mail. Recebi um e-mail que contava a seguinte história. O cara ia fazer uma viagem 100 quilômetros à noite, tudo escuro. E aí, de repente, ele ligou o carro e acendeu o farol. O farol iluminou 20 metros para frente. E ao iluminar 20 metros para frente, ele andou 20 metros. Quando ele andou 20 metros, o farol iluminou mais 20, depois mais 20. E ele fez a estrada inteira enxergando, mesmo sem saber o que tinha depois. Então tem horas que você precisa ligar o carro e andar 20 metros. Eu pensei assim, cara, pra que eu vou fazer a formação em coaching? Falei, não. Quando ele me contou, eu ia pedir a devolução do meu dinheiro. Olha. Já estava inscrito e ia pedir... Hesitação. Eu quase hesitei, né? E aí ele virou e falou... Quando ele falou essa história, eu falei, pronto. Meus próximos 20 metros é fazer a formação. Lá eu vou entender o que eu vou fazer com isso. Né? Então, dali vieram todos... Olha só, eu tô aqui hoje graças ao Fernando. Efeito borboleta, entre outras coisas. Né? O universo agindo. Né? E talvez, Five, você fale... Talvez... Entender mais sobre como é ser um coach profissional, seja os teus próximos 20 metros. Tem um treinamento chamado Destrave o Coach, que existe em você. É onde eu vou primeiro destravar você, para ser uma pessoa com maior nível de realização, porque o coach é um método de gerar resultados. Então, primeiro eu vou destravar você. Você vai aprender técnicas para usar já em tempo real na sua família, nas pessoas ao seu redor, nas suas equipes profissionais. E se de repente você fala assim, bicho, essa é a minha profissão. Talvez você escolha ela para ser uma renda extra, talvez você escolha ela para ser sua renda principal. De um jeito ou de outro, tudo começa no Destrave o Coach que existe em você. Ele é um treinamento com preço simbólico para quem se inscrever rápido, porque eu quero... Por que cobra, Jerônimo? Porque eu quero tirar os curiosos charlatão. Eu quero trabalhar com quem está comprometido em ter uma nova vida profissional e financeira. Se você está comprometida em ter uma nova vida, que te dê uma nova fonte de renda, que te dê uma realização de ajudar as outras pessoas, o Destrave o Coach que existe em você é para você. O link está na descrição. Clica, se inscreve. Quando você clicar, você vai ver a data do que vai acontecer. Vai ter a data lá, o valor simbólico. Clica, se inscreve. Eu estou te esperando no Destrave o Coach que existe em você. Então essa foi a terceira parte. Eu vou... Daqui para frente as histórias são rápidas. Então eu vou chamar queridos comentários. Os comentários do Five hoje abrem com o nome... Frequentador aqui no nosso podcast. Frequentador aqui no nosso podcast. Né? Ele escreveu aqui, ó. Quem constrói o de errado nunca chega na vida certa. Essa foi uma das coisas que a gente falou, né? Que você trouxe lá no podcast 236, os 5 rituais diários que devolvem o comando da sua vida. Então, quem trouxe essa frase, quem você diria? Quem? Nery Neto. Ah, mas em cheio. Eu sou Nery Neto. Eu sou Nery Neto. Ele mesmo. É o famoso Nery Neto. Talvez um dos maiores frequentadores ou comentadores do nosso podcast. Junto com mais alguns aí, que vão juntinho também com o Nery Neto. E o próximo comentário aqui da Camila Torres, ela fala, vim do Spotify comentar que a roupa nova do podcast ficou ótima. Novo ambiente, aqui, né? Novo ambiente, o estúdio. Ficou ótima. Notei que o Jerônimo faz agora um baita de uma introdução do tema. Paty fica enfeitiçada todas as vezes, kkkk, e nós também. O cara nem gagueja. Já é um gostinho daquela pessoa que não conhece podcast ficar até o fim, porque os Fives nem precisam. Você merece, Five, você merece o que a gente pode... A gente capricha pra você. Por isso que a gente fica puto quando você não capricha, dando um like, mandando pra alguém. Capricha, mas né, a gente pai? Capricha pra você. A gente, todas as vezes que a gente puder fazer o podcast Sai da Média melhor pra você, nós faremos.
Cara, o próximo comentário é da Mariane Pinheiro. Ela fala, oiê, cheguei aqui pela minha irmã, Marciana Pinheiro. Obrigada, maninha. E depois nunca mais larguei vocês. Fiz o destrave e me apaixonei ainda mais pelo coaching. E lá mesmo já fiz a minha inscrição na formação e hoje posso dizer com orgulho, botou em maiúsculo em azul, não sei nem como é que ela conseguiu botar em azul nos comentários. Botou com orgulho, sou coach criacional. Símbolozinho azul. Salva de palmas pra ela. Coisa incrível. Coach criacional. Sou coach, eu mudo o mundo. Coach levado a sério pra... Aliás, é uma meta nossa, né? Levar o coach levado a sério a cada canto do universo. São 32 países com alunos formados por nós. Talvez mais. Talvez e mais? Ela fala, talvez mais. Ela fala, amo a vida de vocês. Obrigado por tanta entrega. Vamos, que lindo. Amei saber que você agora é coach criacional. Metemos uma coach Marianne. Gostei, inclusive, do nome dela. E o comentário da Aura Ariana Meditação. Ela fala... Curtida 104, há 3 meses eu resolvi mudar o rumo da minha vida, após sintetizar todos os ensinamentos que esse canal nos proporciona. Saí de uma casa onde estava morando de favor, onde chovia dentro, e hoje estou conseguindo pagar o aluguel de uma casa segura, confortável para os meus filhos. Quando a gente pega as rédeas da nossa vida, tudo flui. Muito obrigada por vocês existirem. Que incrível. Cara, que orgulho de você. Que vocês têm. E o dia que você continuar prosperando ainda mais, talvez como coach, eu não sei se você se tornou uma coach, aí lembra de voltar naquela casa que você morava de favor e consertar para não chover mais lá também. Aí, uau! Aí frutos, você, né? Dá frutos. Gere frutos, gere frutos. Parabéns pelos frutos que você já gerou na sua vida e que você possa um dia gerar frutos na vida daquela família ou daquela casa que te acolheu de favor naquele período. Coisa Parabéns. linda. Vou adorar ouvir o dia que você falou, fiz, Jerônimo, agora aquela casa não chove mais dentro. Aura, amei ler o seu comentário. Inclusive, eu li esse comentário pro João, que se emocionou com o comentário dela quando eu falei, né? Que incrível. João, nosso filho. E a frase desse podcast foi do Luiz de Verdade. Olha aí, mais um frequentador. Luiz de Verdade é frequentador. E ele escolheu a frase, se você não estabelece o que é importante, o mundo vai decidir por você. É isso. Isso é um fato, não é uma negociação, é um fato. E esses foram os comentários. Ó, a quarta, quinta, sexta e o 7º dia pior da minha vida, eles são direto ao assunto. Então... mas ele tem aprendizados profundos. O primeiro deles, eu saí um dia do trampolim aqui de Lake Nona, a gente foi num parque aquático. Todo mundo se ferrou naquele dia, né? Rapaz, esse parque aquático, deixa eu te explicar. Ele fica primeiro, não é numa piscininha azul, é num lago. Lago na Flórida, amigo. Tem jacaré. Todo lago tem jacaré. Lá a gente jacaré ou crocodilo? Tô na dúvida, não sei. Mas tem esse bicho cheio de dente, né? E aí, quando a gente chega lá, um monte de trampolim na água, super divertido, bonito pra caramba, naquele lago que você já imagina que tem jacaré. E que se você escorrega, escura, você cai na água escura, né? Eu e Carol já pensou assim, cara, a gente não cai desse trampolim, só que é muito difícil, né? Escorrega feito sabão. A gente não vai cair de jeito nenhum, que eu não vou botar o pé nessa água preta, que ainda deve ter crocodilo, né? Isso. E aí, assim foi, acabou o que aconteceu. Carol, foi a Carol ou o João que torceu o tornozelo? Carol saiu o dedo, saiu o dedo do lugar. Ela saiu do lugar. Eu fiz a redução da fratura na hora, né? Da luxação, não fraturou, fiz a redução da luxação. O dedo fora do lugar, eu puxei e encaixei de volta no lugar na hora. O dedo entrou. Entrou, né? Aí, pum, voltou. Aí o João torceu o tornozelo, que não conseguia pisar mais no chão. Aí, pra sair, o que a gente teve que fazer? Todo mundo pular no Lago dos Crocodilos. E nadando devagarinho, porque eu fui trazendo o João. Água preta, umas algas, roçava na nossa perna enquanto a gente andava, assim. E quando eu cheguei lá fora, eu tava de sunga, e aí eu senti um negócio meio inchado aqui, perto do meu abdômen, entre a virilha e o abdômen. Falei, nossa, tem uma bola aqui. O que é isso? Aí, falei com o meu médico no Brasil, a gente já morava aqui no estado, e falou, cara, isso aí é hérnia. Pode ir, que é uma hérnia. Aí fui pro hospital. Hérnia que ganhou aonde? No parquinho aquático. Não foi, mas talvez tenha sido a hora que abriu, né? Sei lá. Cara, era uma bola muito grande. E aí fui pro hospital, aí a médica olhou e falou assim, cara, isso não é hérnia. Não é hérnia. Aí apertava, isso não é hérnia. Aí fez um ultrassom, não é hérnia. Vamos tomar antibiótico e anti-inflamatórios, tá com cara de ser uma lesão muscular, não sei o quê, uma fake hérnia que fica inchado, papapá. Falei, tá bom, não passou. Fui no outro médico. Cara, isso não é hérnia. Falei, rapaz, eu fui em 3 médicos disseram que não era hérnia. Aí fiz um exame mais aprofundado, uma
uma ressonância magnética, uma coisa assim. E aí levei num especialista, ele nem olhou o exame. Quando ele me olhou, ele falou, baixa... Era um médico... Bem executor. Bem executor. Baixa a calça, levanta a camisa. Isso é uma hérnia. Depois ele foi lá no exame. Isso é uma hérnia. Claro, eu vou... I will fix you. Ele falou, eu vou te consertar, não é nem me curar. Nem curar, né? Não vou nem curar. Só que o problema não foi... E ele me operou, foi uma cirurgia grande, eu levei 17 pontos no abdômen. Eu não pude fazer por vídeo, por conta do tiro. Né? O tiro, ele me trouxe... Ter alguma aderência. Pode ter uma aderência intestinal, né? E aí essa aderência podia gerar um rompimento. Foi na peixeira. Foi na peixeira, isso aí, Vade. Resumindo, foi na peixeira. Né? Mas o aprendizado não vem daqui. O aprendizado vem do... Eu tenho hérnia, beleza, eu vou no hospital. Você lembra até o que eu falei quando saí daqui, né? Lembro. Você foi nesse primeiro médico, você disse, se for hérnia, já vou fazer a cirurgia. Já nem saio de lá, já falo, porque tava doendo muito, doía, incomodava, né? Eu fui aprender na jornada que a hérnia nova, fresca, ela dói mais que a hérnia velha. Porque a hérnia fresca, o que é a hérnia, né? O intestino, ele rompe a musculatura por algum espacinho que ele acha e vem para fora. Só que como ela é nova, dói, porque ela tá passando por um lugar que não era para passar. Com o tempo, a hérnia entra, sai, vai ficando normal. Então você bota a hérnia para dentro e tal... E óbvio, com risco de estrangular a hérnia. Mas o resumo era, a hérnia nova doía muito. Tinha hora que eu tinha que deitar no chão de dor. A gente não sabia o que era. E aí essa médica falou que não era. Aí eu falei, pô, se não é hérnia, é o quê? Né? Aí começa a cabeça. Tá, se não é hérnia, é o quê? E aí eu não passei um dia ruim. Eu passei semanas ruins. Meses. Meses ruins. Porque ninguém sabia o que era. Né? E a vida ia seguindo. E eu conseguia sobreviver. Passei a dar aula sentado, mas eu ia vivendo. Né? Às vezes, quando a hérnia estava para dentro e não doía, eu conseguia treinar. Né? Não era a hérnia, hoje acordou desinchado. Desinchado, era a hérnia que tinha o intestino que tinha entrado. Né? E assim, isso se você for médico, eu posso estar usando com um termo inadequado, mas eu não sou médico, né? Eu estou contando a história como, na visão do paciente. E aí, de repente, 3 meses, e aí virou a neurose. Cara, eu tô com câncer. Isso é câncer. E câncer, a grande maioria hoje se cura dos cânceres, mas para mim era câncer. E eu fiquei ali 3 meses com câncer. Cara, você esperando o diagnóstico. Não merecia isso, porque você não é o cara que faz assim, acho que é uma hérnia, vou no médico e se quiser fazer cirurgia, já vou fazer. Você é o cara que tem essa dificuldade, assim, de encarar a cirurgia, essas não coisas é fácil com o médico, pra mim. é difícil, né? E ali você decidiu ir, e aí veio a médica e disse, não é hérnia. Putz. E aí foi o pior, porque eu tomei a decisão de ir pra fazer e não era. E agora eu tinha que saber o que era. E aí ela falou, não vamos fazer nada, vamos tomar antibiótico e anti-inflamatório. Né? Loucura, né? Eu não tô criticando a profissional, porque eu não sei o que ela pensou na cabeça dela, mas eu posso dizer que eu saí de um pronto atendimento com hérnia, com receita de antibiótico anti-inflamatório. Mas eu entendo, ela errou o diagnóstico. Pessoas erram. E qual é o aprendizado que fica? Eu vou trazer um aprendizado de 2 pessoas. Do Mark Twain e de Paty Araújo. Paty Araújo? Fez cara de manteve a pose, surpreendida, hein? né? Segurou a pose, hein? Eu queria ver tua cara. Você quase riu e segurou. Eu senti que bom. Mark Twain disse assim, eu tive milhares de preocupações na vida. A maioria nunca aconteceu. E Paty Araújo, qual que ela fala? Quer repetir a sua frase que é maravilhosa? Não sei qual Pagou juros por uma dívida que nem tinha. É como a pessoa fala assim, vou pagar os juros disso aqui. Pô, mas você nem pegou emprestado. Né? Então, quando a gente sofre por antecipação, por algo que não aconteceu, eu tô pagando juros de uma dívida que não tenho. Então, Five, se você chegou até aqui e não falou uma frase, eu acho que você tem que falar essa da Paty Araújo. Né? Sofrer por antecipação é como pagar juros por uma dívida que nem tenho. Então, esse é o ponto. É muito inútil, né? Muito. E o Mark Twain falou, tive milhares de preocupações na vida, a maioria nunca aconteceu. E aqui se alguém perguntar assim, quem é pego nessa frase? Eu. Porque eu tenho um desafio, que a minha vulnerabilidade, Five, seja a tua força. Eu tenho um desafio com saúde. A minha mente tende... Eu até hoje tenho uma forma... Eu passei a usar uma técnica que vem do coaching, que tem me ajudado muito com ela. Né? Quem sabe um dia a gente toca e eu tenho melhorado muito recentemente. Acho que você deve perceber o quanto eu evoluí recentemente. Muito. E a frase que eu repito pra mim é o que tem me ajudado muito. Então essa foi a 4ª, vou pro 5º. Eu acho que se tivesse uma 8ª, a 8ª seria hoje. Porque lembrar dessas 7, tudo no mesmo dia, caraca. 8º pior dia. Hoje, lembrar de tudo, né? Todas essas 7. Vamos pra 5ª. Sabe quantas vezes na vida eu fui demitido? Quantas? De um emprego. Uma única.
E sabe o que aconteceu nessa uma única? Eu quis me demitir. Eu falei, cara, não é pra mim, eu não sou a melhor pessoa pra essa posição, eu não quero estar aqui. Era um trabalho que envolvia política, e eu não gosto de política, eu não gosto de me envolver em política. Política tem que fazer politicagem, tá no nome, né? E não era pra mim. Eu falei, cara, não é minha cara, tô fora, eu quero me desligar. Não, Jerônimo, pô, vai deixar a gente na mão, fica mais um pouco. Aí eu fiquei. E aí passaram alguns meses, o que aconteceu? Jerônimo, ó, você não tá contente, eu vou te desligar. E me demitiram. Né? Aquilo, cara, como me fez mal ouvir alguém me demitir, porque eu sou o cara do all-in. Eu sou o cara de onde eu tô, bicho, eu visto a camisa. É do meu cliente em coaching, é da empresa que me contrata para dar palestra. Eu lembro uma vez que eu dei uma palestra na NET, na empresa NET. Né? Eu dei na Claro, dei na NET, e quando eu fui dar essa palestra na NET, a NET, eu pedi o briefing. Tem palestrante que nem pede, eu faço questão de me reunir com o contratante. Ou com o RH do contratante, eu falo, cara, o que você deseja que eu deixe aquela galera no final? Porque muitos palestrantes, e eu não estou falando mal de palestrante, né? São muitos bons, inclusive, eles fazem uma palestra de prateleira. Pega ali e repete aquilo. Eu quero entender o que eles querem, que emoção eles querem que aquele cara saia dali. E é all-in, parceiro. Eu fico pensando, eu falo, cara, como é que eu posso fazer essa galera sentir isso, tal, não sei o quê. E assim eu vou pensando, né? Então eu me entrego e aí ser demitido. Mas eu sei por quê. Por quê? Porque em cima do muro é um inferno. E você já sabia que aquele não era o seu lugar? Não tanto era. que você disse, né? Cara, não é pra mim e tal e tal. Não Vai sair era. da mais raiva ainda, né? Porque você pega e fica porque o outro pediu e acaba não dando, porque tava fadado, não dá certo. Tem um cara chamado Jim Collins que ele fala que o bom é o inimigo do ótimo. Então, eu vou ser bonzinho aqui. Cara, bonzinho é inimigo do ótimo. Ninguém vai ser ótimo se saciar com um bom. Então, o que eu aprendi dali? Duas coisas. Cara, se acabou, acaba mesmo. Acabou. O muro é um inferno. Não serve, você não dá o seu... Você não chega no seu melhor, assim, não tem como. Não tem como, você não chega. É isso, fácil assim. Então, cara, o que eu quero te dizer é, você tá num casamento que não vale mais a pena, escolha das duas uma. Ou termina, ou faça esse casamento valer a pena, porra. Você tá com um corpo que você não deseja, ou aceita que você vai ser desse jeito, ou faz esse corpo mudar. Agora, passar a vida com o mesmo corpo, reclamando, ai, eu sou um gordinho, ai, a camisa aperta, ai, meu colesterol. Não, bicho, ou você muda ou você aceita. O casamento tá uma merda, ou termina ou faz ele ser bom. Esse emprego tá uma bosta, ou vira o melhor profissional daquele lugar, ou você vai embora, porra. Não faz do problema um assunto, muro é inferno, né? Não faz do problema um assunto. Isso é outra frase maravilhosa sua, Paty. A sexta foi quando eu tive a única denúncia na minha vida. Durante mais de uma década no serviço público, eu tive uma denúncia. Né? E essa denúncia... Na verdade, eu tive duas. Né? As duas sumariamente arquivadas, mas essa primeira... não adianta, né? Jerônimo, você teve duas denúncias? Claro que eu tive. Né? Só se joga pedra em árvore que dá fruto. Só se bate um martelo em prego que bota a cabeça para fora. Né? Quem topar ser uma árvore sem fruto, ninguém vai jogar pedra. Quem topar ser um preguinho lá dentro da tábua sem nunca botar a cabeça, nunca vai levar martelado. Só leva martelado prego que bota a cabeça para fora. E eu sempre botei. Né? Nunca me excusei, nunca me eximi, nunca aceitei que isso é assim porque é assim. E um dos meus chefes na minha jornada me denunciou. Ele me denunciou porque eu estava, segundo ele, dando aula em horário de trabalho. E aí veio uma comissão de Brasília. Veio de Brasília. E eu lembro como se fosse hoje, eu tremia. E aí, esse negócio de quem deve não teme, bicho, quem teme, faz alguém te denunciar para ir na delegacia. Você pode não dever nada, mas dá um friozinho na barriga, né? Passando a imigração nos Estados Unidos, quando eu vinha como turista. Sempre dava um friozinho na barriga, e se não me aceitarem. Assim, se os caras decidirem que eu não quer que eu entre, acabou. Eu não devo nada, né? Mas pode dar aquele... E eu fui com um friozinho na barriga. Abriu a porta, tava horário marcado, 9 da manhã, abriu a porta, eu entrei, eram três membros de uma comissão, um troço formal. 3 caras sentados assim, acho que era uma mulher e 2 caras no meu mundo. E aí, sentado assim, eu sentei na frente deles. E eles abriram uma pasta, né? Tá. Doutor Jerônimo Temel, sim, por não. Aí, você sabe que a gente está aqui? Eu falo, imagino, né? Tal, você foi denunciado pelo teu chefe, doutor fulano de tal. E ele te disse que você dá aula em horário de trabalho, com baixa produtividade, papapá. Falei, pois não. Aí ele falou assim, é um interrogatório inicial que a gente marcou para você. Eu falei, pois não. E aí ele falou assim, agora... Aí ele abriu assim a folha, né? Falou assim, agora eu levantei
a produtividade do seu órgão. Existia na época, hoje eu não sei mais, um sistema chamado SICAL, que via a produtividade dos advogados, né, dentro do órgão. Aí ele falou assim, dos 15 advogados que tem aqui, você é o mais produtivo de todos. Eu tô confuso. Por que o teu chefe te denunciou? Aí eu fiz assim pra eles. Se você tá confuso, imagine eu. Né? Aí ele virou e falou assim, a comissão decidiu arquivar o processo, dizendo com o fundamento que você é o advogado mais produtivo e só por isso, por si só, é inútil fazer qualquer tipo de investigação. Deu vontade de falar assim, investiga o menos produtivo então, só para vocês não perderem a viagem, né? Então ele falou assim... A gente vai arquivar o teu processo, tudo bem? Falei, claro que tá tudo bem. Né? E aí arquivou o processo, durou 15 minutos o processo contra mim. Mas foi um dia muito ruim pra mim, ser denunciado de um troço que, cara, eu trabalhava corretamente, era um dos melhores do órgão, que mais trabalhava, e o sistema mostrava que eu era o mais produtivo do órgão. Né? E nesse ponto, cara, o que vem no meu coração de aprendizado é, cara, que ser fora da média vale a pena. Porque se eu fosse um medíocre, se eu não, entre 15 eu fosse o 8º, nem bom nem ruim, sabe o que aconteceu com aquele processo? Ia até o fim. Ele ia até o fim. E estava arriscado eu ser punido por alguma razão que eu nem culpa tinha. Porque vale a pena ser fora da média. O início do podcast é a média sufoca. Né? Eu recusei a média. Né? Então, ser a média sufoca. E sufoca em vários aspectos. Então, o aprendizado que eu tiro desse momento, Paty, é que ser bom vale a pena. Cara, vale ser fora muito. da média vale a pena. Vale muito. Arquivou. Seu processo foi arquivado. Em 15 Começou e minutos. terminou. A galera viajou de Brasília até o Espírito Santo. Em 15 minutos. Foi arquivado. Essa história me lembrou de um menino que estudou comigo. Nem era meu amigo, mas eu lembro até o nome dele, até hoje. Eu acho que eu devia ser 6ª ou 7ª série. Marcelo Tobias. Eu lembro que Marcelo Tobias, cara, ele tirava onda na sala, ele às vezes conversava, ele não sei o que e tal, não sei o que. Aí a professora Marcelo Tobias chamava até Marcelo Tobias, sabia até sobrenome, né? Chamava atenção nele. Cara, ele jogava todos os esportes, voltava assim suado pra sala de aula, né? No recreio, jogava e tal, não sei o quê. E eu lembro que a professora, uma hora, ela falou isso em voz alta, porque ela devia... Porque a professora não fala essas coisas em voz alta, né? Mas ela falou... Saiu, né? Ela disse assim... falando sobre o Marcelo Tobias, ela falou assim, não sei o que, não sei o que. Gente, eu precisava chamar os pais de Marcelo Tobias para ter uma conversa sobre Marcelo Tobias com os pais dele. Mas como que eu vou chamar se Marcelo Tobias é um menino que tem a nota mais alta da escola? Ei, Marcelo Tobias, você aprendeu cedo que ser bom vale a pena. E é isso, eu vou trazer... É a mesma história, a mesma lógica. É a mesma coisa. Né? E eu vou levar isso pra tua vida, Five. Eu preciso que você entenda isso. Ser bom vale a pena. Ser fiel ao seu casamento vale a pena. Quando a Paty pega meu celular, ela sabe a senha do meu celular. E quando ela pega meu celular, sabe qual é o desconforto que eu tenho? Nenhum, porque ser fiel vale a pena. Porque ela pode mexer o que ela quiser do meu celular, que ela não vai achar nada. Eu escondo bem. Não, né? Ela pode mexer o que ela quiser, que ela não vai achar nada. Eu não tenho preocupação do meu Instagram, do meu direct, do meu celular, do meu WhatsApp. Ela mexe o que ela quiser. Ser fiel vale a pena. Se ela quiser me procurar onde eu estiver, não tô nem aí. Ser fiel vale a pena. Cara, quando você for um bom profissional, seja um bom profissional, porque ser bom vale a pena. Naquilo que você fizer. Ser um bom pai vale a pena, cara. Ser fora da média vale a pena. Por quê? Né? Ser um incrível pai. Porque se um dia teu filho não der certo, você fala assim, cara, que pena, porque eu realmente fui um pai incrível pra ele. Você não vai levar culpa nas suas costas. Cara, vale a pena. Ser fora da média vale a pena. É o que aprendo com esse 6º. Incrível. Chegamos no 7º. No 7º. O 7º é uma história que eu já contei em outro podcast. Talvez eu pudesse ter falado dele primeiro, mas eu deixei esse por último porque ele talvez represente uma tatuagem que eu vi recentemente. Não é minha, tô honrando a fonte de não estar inventando. E foi uma tatuagem que eu vi que me deu vontade de fazer. Eu falei, cara, essa tatuagem eu faria. Porque pra mim, tatuar algo tem que ser muito especial, né? Eu não vi o mundo a passeio, soldado do Criador. Tem que ser algo muito especial pra mim, né? Que se alinhe com a sua essência. Com a minha essência. Porque senão você enjoa. E essa história foi quando foi talvez um dos piores dias da minha vida. Tanto é que tá aqui entre os 7, né? Eu tava assistindo um vídeo, você sabe muito bem qual é essa história. Eu tava assistindo um vídeo. O vídeo era de um cara que foi um dos mentores do início da minha carreira como coach. E eu assistindo o vídeo dele, falei, pô, ó, o título do vídeo igual o meu que eu gravei, ó.
que legal. Aí fiquei assistindo, fui ver a data. Falei, será que eu gravei o vídeo com o mesmo título dele e não mencionei ele? Que vergonha. Tava preocupado de eu ter, sei lá, feito um plágio dele sem perceber, né? E aí, não, o vídeo dele é depois do meu. Eu falei, deixa eu assistir o que ele tá falando. E lá pelo minuto 3, ele começa a falar mal de mim. Me ataca, me ridiculariza. E você sabe que de quem eu tô falando sabe quem é, né? Me intimida publicamente ali, sem mencionar meu nome. Algumas pessoas no comentário falam, ele tá falando do Jerônimo, é o Jerônimo que ele tá falando, não sei o quê, né? E no mundo de internet você não sabe quem tá certo, quem tá errado. Aquilo foi tão duro pra mim, que eu vomitei naquela noite, de tão duro pra mim que foi. E aí eu aprendi algumas coisas com isso. Eu gravei um vídeo pra responder ele. E aí o Dan Coutinho, a quem eu sou muito grato até hoje, que era o meu filmmaker na época, falou assim, ele gravou comigo, ele, né? Assistiu tudinho, deixou eu gravar o vídeo todinho, captou, e no final só falou uma frase pra mim assim, algo parecido com, Jerônimo, você é maior do que isso. Ele convivia comigo, né? Ele conhecia meu coração, né? Você é maior do que isso. Aí eu falei, você tem razão, Dan, pode deletar o vídeo, nós não vamos fazer isso. Né? Obrigado, Dan, por isso, você foi instrumento de Deus naquele momento para mim, né? E aí o que eu resolvi fazer? Lutar a minha batalha. Eu olhei para dentro de mim. Eu fui me preparar para lutar a batalha lá fora. E quando eu terminei de lutar a minha batalha, eu levantei a cabeça. Agora eu vou enfrentar ele. Quando eu olhei para ele, sabe o que eu tive dele? Dó. Compaixão. Ele fez parte de orações nossas na nossa casa por ele ter permitido que a sombra tivesse invadido ele. Eu fiz uma carta para ele, falando o quanto ele era luz, e a sombra só ataca quem é uma ameaça. E ele estava sendo atacado e não estava sendo percebido, né? Então, cara, e se você um dia ouvir esse vídeo aqui, eu vou repetir isso para você, olhando nos seus olhos. Você foi luz na minha vida. Só não falo o seu nome porque não tem nenhuma necessidade de eu te expor publicamente, né? Então, você foi luz na minha vida. E por ter sido luz na minha vida, foi luz na vida de milhões de pessoas que eu já pude impactar ao longo do mundo. E quando a gente é luz, a sombra nos ataca. E se a gente não tiver fortalecido, a gente acaba sendo dominado por ela. Que você possa permitir que a luz invada seu coração e quem sabe um dia a gente não senta, toma um café, né, e a gente reinicia essa história da onde ela parou, né? E não foi um vídeo que ele fez para mim, né? Ele fez 9 vídeos, 10 vídeos, uma sequência, uma playlist me atacando, né? E eu sei que não foi você, cara. Foi a sombra que habita em todos nós. E se por alguma razão você ouvir esse vídeo, vai ser um prazer a gente voltar a falar, você me mandar uma mensagem, né? E vai ser incrível, tá bom? Eu sei disso, você foi luz para mim, receba essa mensagem como amor do meu coração para você. Mas ali eu aprendi, Paty, uma coisa muito forte. Eu aprendi que a única batalha que eu tenho que ganhar é aquela que acontece dentro de mim. Né? E tem uma frase do Aristóteles que ele fala assim, ó, há apenas uma maneira de evitar críticas. Não faça nada, não diga nada, não seja nada. Não viva. Não vivo, né? Aí você evita críticas. Mas como eu quero fazer muito, dizer muito e ser muito, eu vou ter muitas críticas. E isso é natural. A tatuagem dizia assim, eu versus eu. Que esse é o jogo da vida. É mesmo, eu versus eu. Eu só preciso vencer uma única batalha, que é aquela que acontece dentro de mim. Perfeito. Eu versus eu. Perfeito, 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 perfeito. Esse foi o podcast Sai da Média, os 7 piores dias da minha vida. Sobrevivemos a ele. E o que cada um desses dias me ensinou a vencer. O que eu atiro dele para vencer na vida. E se por alguma razão você quiser ter um pouco mais também dessa mentalidade coach, você fala assim, Jerônimo, de onde vem essa mentalidade? Entre outras razões, por eu ter escolhido ter um estilo coach de viver. Então, no pior cenário, você vai aprender um pouco mais sobre o estilo coach de viver. Destrave o coach que existe em você, o link está na descrição. Adorei. Amei o podcast hoje, Paty. Obrigado por me suportar ao longo... me suportar no sentido de dar suporte, né? De me dar suporte ao longo desse podcast. Difíceis, momentos difíceis. Mas que trouxe muito crescimento. Um abraço. Eu vejo você por aí ou no próximo podcast, de preferência no Destrave o Coach que existe em você. Agora, quem é a pessoa que você vai mandar esse podcast? Pensa aí. Escolhe agora. Pega o link e manda se não fez até agora. Se inscreve no Destrave e... Vamos!